Meus amigos, tudo bem? São Metal Days, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o YouTube, depois eu falo um pouquinho mais sobre os outros canais. Fiquei pensando no que mostrar nesse primeiro vídeo, e aí eu comecei a forçar algumas coisas e eu lembrei de um lançamento que foi o Ordinary Man, o disco do Ozzy. E por que que eu coloquei no título que eu acho que esse disco ele é emocional e apelativo? Vou tentar explicar para vocês sem parecer uma teoria da conspiração louca e alguma coisa desse tipo. Desde que o Ozzy lançou lá o primeiro single no final de 2019, e claro, anunciou que ia lançar esse novo disco de estúdio, né? Sempre que o Ozzy anuncia um novo trabalho, fica aquela expectativa, a música saiu, ok, uma música bacana, mais um trabalho, e aí quando o material começou a ser lançado, os outros videoclipes, os singles, até o disco cheio, aí as coisas começaram a fazer um pouco mais sentido, por conta dessa história do emocional e apelativo. Se a gente juntar todas as letras e todos os videoclipes, aí talvez isso faça ainda mais sentido. Comecei a analisar isso e tive essa percepção, não sei vocês aí, depois diz aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês analisarem as letras, tem uma historinha por trás de tudo isso, tá? Isso começou lá o ano passado, o Ozzy, inclusive, ele deu uma entrevista durante o lançamento desse disco, ele explicou mais ou menos, né? Ele falou que ele teve um problema sério na coluna, isso todo mundo já sabia, ele passou por uma cirurgia. Essa cirurgia do Ozzy foi muito, muito séria, e ele ficou quase meio ano, segundo palavras do próprio, 24 horas em cima de uma cama. Então ele não podia se mexer durante 24 horas, ele ficou o tempo todo sendo assistido por uma enfermeira, que cuidava dele o tempo todo. E, claro, imagina para um cara da idade do Ozzy, que trabalha com música, ficar desse jeito, né? Ele começou a desenvolver, sei lá, um tipo de depressão, alguma coisa assim. Ele falou, não, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, gravar alguma coisa. Mas até então ele não tinha ideia de lançar esse disco cheio de inéditos. E aí o que ele fez? E até por isso também que aquela banda de apoio que normalmente tem os músicos mais conhecidos, né? Não gravou esse disco com ele, chamou músicos do Guns, do Red Hot Chili Peppers, né, por exemplo. Ele tinha feito um trabalho lá com um rapper, o Post Malone. Né? Esse Post Malone tem um cara, né, o Andrew, que produz inclusive várias bandas pop lá nos Estados Unidos, e trabalhava com esse rapper como produção. Esse cara também é guitarrista, já fez alguns trabalhos de rock and roll, né, com outras bandas. E aí eles desenvolveram uma amizade. E aí quando o Ozzy estava se recuperando desse problema na coluna, ele falou, bom, vamos chamar alguns caras para gravar esse disco. E aí, como ele já tinha essa amizade, ele acabou chamando esse Andrew Watt para gravar as guitarras, chamou um do Guns, um do Red Hot Chili Peppers, teve várias participações, né? E daí que surgiu essa banda que acabou gravando esse disco. Né? Até aí essa historinha para montar. E aí quando o Ozzy finalmente viu que tinha essa banda, que gravaram algumas coisas, eles resolveram gravar um disco cheio com essa formação. Daí o que acontece? As letras desse disco, se vocês forem ver, tem vários tons apelativos. Né? Tem música que fala de despedida, despedida no sentido meio literal mesmo, sabe? Como se tivesse sendo o último trabalho, ou algum tom de morte, alguma coisa nesse sentido. Realmente é um tom de despedida, não tem nenhuma metáfora, é uma coisa bem mais direta. Tem músicas que falam de, olha, não me esqueçam, eu não sou só um cara, eu só não sou um velho drogado, eu tenho meu trabalho, então tudo isso para mim tem um tom muito apelativo quando você vê uma letra dessas, e realmente é só acompanhar as letras, vocês vão verificar que tem isso. Uma outra coisa significativa, o Ozzy não lançava nada, digamos assim, de muita repercussão desde o No More Tears. Né? Todos os outros álbuns, ok, o Ozzy lançou, mas comercialmente falando, não foi nada demais. E esse último álbum não, ele foi bem nas paradas e tudo, em termos de vendagem. Hoje, cópia física não vende mais nada quase. E aí teve a participação do Elton John. Então sempre tem um apelativo de você chamar um cara da música pop, para trabalhar com um cara do segmento do heavy metal. O Elton John também não lança nada significativo já
há muito tempo, então tem essa apelação de como chamariz pro disco, digamos assim. Tanto que a participação do Elton John é bem pífia, assim, é uma coisa de uma frase muito rápida num refrão, cheio de drive e modificação na voz, também isso acontece com o próprio Ozzy, mas enfim, tem esse tom de se chamariz comercial, digamos assim. E aí depois que lançou todos os videoclipes, ainda fez mais sentido ainda, porque se vocês verem os videoclipes, é sempre o Ozzy repassando a carreira, aquele tom nostálgico, outros videoclipes Under the Graveyard com aquela coisa de olha, eu sou um sobrevivente, então agora eu tô aqui de volta, né? Não se esqueçam de mim. Então quando vocês acabam juntando tudo isso, acaba fazendo muito sentido para ser um álbum tão emocional e apelativo nesse sentido. Não acho que tenha sido feito de alguma outra maneira que não de proposital. Até porque tem a Sharon do lado do Ozzy, então com certeza tem a mão dela nisso tudo. Se vocês juntarem tudo isso nessa panela, acaba fazendo algum sentido para esse trabalho do Ozzy. É claro que musicalmente o disco é bom, mas não é acima da média. Eu acho que de um 0 a 10 é um nota 5. Inclusive tem um videoclipe, na verdade não é um videoclipe, é um teaserzinho de uma das faixas que tem o Jason Momoa, né, o ator que faz o Aquaman. Então, todo tipo de coisa comercial, chamariz, para isso eles fizeram. E, de certa maneira, funcionou, né? O álbum foi bem sucedido, o Ozzy acabou tendo um nome de volta aí nos holofotes, digamos assim. Não que ele estivesse numa fase ruim, ou o Ozzy já é um cara muito, muito famoso, já extrapolou digamos assim, essa esfera do heavy metal ou do rock, né? Ele é conhecido em todos os segmentos, seja de televisão ou qualquer outra mídia. E eu acho que o álbum é ok, sim, vale a pena, não mancha de maneira nenhuma a carreira do Ozzy, e acabou fazendo bem para ele, mas não sei se vai sair algum trabalho novo. Inclusive, nessa mesma entrevista de lançamento, acredite se quiser, o Ozzy falou que já estavam preparando material novo. Assim, eu não sei se vão lançar logo, mas enfim, estavam gravando novas músicas, ou seja, o Ozzy tá tipo, correndo contra o tempo, querendo fazer tudo de uma vez. E aí sim, né, tem muita gente com teoria da conspiração, dizendo que o Ozzy estava com doença grave, isso até surgiu lá nos tabloides americanos, por isso que ele tinha pouco tempo de vida e queria gravar tudo. Nessa parte eu acho um pouco de bobeira. Eu acho que o Ozzy tem muita lenha para queimar aí, pelo menos em estúdio. Eu acho que para palco é muito difícil, até porque nessa época agora de pandemia a gente não sabe como é que vai ficar o showbiz, o retorno dos shows. Mas enfim, esse é o velho Ozzy, né? Espero que ele lance ainda muito mais coisas pela frente. Bom, esse foi o nosso papo sobre o Ozzy, espero que vocês tenham gostado. Dá um pulo lá no meu Instagram, eu vou deixar todos os links aqui, inclusive dos videoclipes desse material novo do Ozzy. Dá um pulo lá no meu Insta, lá tem bastante material, lá a frequência é muito maior, tem os videoclipes inclusive das bandas que eu falo lá no canal. Então dá uma acompanhada aqui no YouTube, não esquece de curtir, deixar aquele joinha aí que sempre é legal para dar uma força pro canal, fazer o canal crescer. Espero que vocês tenham gostado. Então logo mais tem novo vídeo. Tchau, se cuidem!